Muito bem, professor. Batista brasileiro. Na sua opinião, nós não temos obedecido ao quarto mandamento? Na minha opinião, nem mesmo os adventistas têm obedecido ao quarto mandamento, como as escrituras ensinam. Então, na minha opinião, nem mesmo esse grupo. Quando eu falo mesmo, eu não quero dizer aqui, por exemplo, que os cristãos, eu discordo do pastor com relação à nossa vida cristã em relação à lei, né? O que a lei significa para nós, o que a lei quer dizer para nós hoje, a partir da época de Cristo. Mas um aspecto que eu quero só abordar é o seguinte: quando você lê a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, né, aliás, Êxodo 35, você vê ali dizendo, declarando de forma bem clara que quando se guardava o sábado, não poderia nem acender fogo em nenhuma das vossas moradas. E não é isso que você vê hoje. Apesar dos adventistas, né, ou de outros grupos que de fato procuram guardar o sétimo dia, o que eles fazem é fazer o dia de preparação, na sexta-feira, antes das 18 horas do sábado, faz o dia de preparação e ajeitam a comida, ajeitam as roupas, tudo para o dia seguinte, mas o que ocorre é que acendem fogo em casa. A lei dizia que nem isso poderia ser feito, né? Então eu não vejo que há seguir de fato, né, de que de fato sigam a guarda desse mandamento como a própria Bíblia manda. Outra questão que muitas vezes nós não percebemos são questões relacionadas, por exemplo, ao sábado. Quando nós estamos no dia de sábado, e você diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando fala do sétimo dia, deixa bem claro, né, que você não poderia trabalhar naquele dia, nem o teu servo, nem a tua serva, enfim. Você não poderia ter funcionários que trabalhassem para você naquele dia. E o que nós vemos também não é isso. No sábado, as pessoas acendem luz. No sábado, os adventistas usam telefone celular. No sábado, usam transporte coletivo para ir para a igreja quando é distante. Ou seja, usam serviços onde servos ou pessoas que estão trabalhando para manter isso. Porque se nós estamos aqui nessa noite, tem energia elétrica porque tem alguém que está mantendo esse serviço. Se tem alguém com celular, alguém está mantendo esse serviço. Energia elétrica, água, luz, tudo isso. Então eu não vejo que há uma obediência ao quarto mandamento da forma com que no Antigo Testamento era necessário. Por isso que eu refiz a pergunta. Deixa eu só explicar de uma forma mais clara. Quando se fala de quarto mandamento, guarda do sábado, então a pergunta foi violado? Está sendo violado? Isso. Né? E as pessoas dizem, não, o mandamento não está sendo violado, nós guardamos. No caso, a Igreja Adventista, nós guardamos. Você deve se lembrar que eu fiz uma ressalva. Os demais, lembra-se disso? Sim, que eu que não era perfeita. Nós não somos perfeitos. Certo. Mas foi dito que se fazia o melhor. E longe de ser feito o melhor nesse aspecto, como a Bíblia mostra. Agora, eu não creio, né, baseado nas Escrituras, eu não creio no Novo Testamento, que o cristão ele é obrigado à guarda do sábado. Por quê? O irmão citou há poucos minutos o texto lá de Romanos 14. Um faz diferença entre dia e dia, outro acha iguais todos os dias. Cada um tem isso definido de sua própria mente. Paulo, quando trata da questão de dias e dias, e ele fala do sábado, ele diz assim, receio, vós ainda estáis preocupados em guardar tempos, dias, meses e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A preocupação da igreja primitiva não era com guarda de um dia, outra coisa. Graça e paz. Paz e graça. Diga lá, irmão. Amém. Olha, pastor, analisando o que o nosso amado irmão, o pastor da Igreja Batista, falou, eu entendi bem o que ele disse. Ele falou que se eu devo guardar o sábado segundo a lei, eu tenho que guardar tudo, né? E não apenas algumas questões relacionadas à questão dos mandamentos. E o pastor Nemuel, que eu até o conheço, que me perdoe o que eu vou dizer, eu creio que a Igreja Adventista ela traz o sábado como doutrina de salvação e não como uma observância da palavra. Eu vejo dessa forma. Eu creio que se eu guardar o sábado porque eu amo ao Senhor, eu creio que eu não estou pecando, não estou errado, né? E outra coisa, a partir do momento, a partir da visão que ele colocou, o pastor Nemuel,
em relação à observância do sábado, ele na verdade exclui todos os outros evangélicos como se eles não tivessem direito à salvação. Eu vejo dessa forma, porque eles não guardam. Bom, eu posso responder a ele? Eu queria que o irmão respondesse essa questão. É realmente doutrina da Igreja Adventista que o sábado implica em salvação ou não? Bom, na minha introdução, eu disse que a salvação é pela graça. Isso. E que o assunto da evidência da salvação é que são as nossas obras, tá certo? Agora, em nenhum momento, em nem meio momento, eu excluí as demais pessoas, porque o debate aqui não é se a pessoa guardando o sábado vai ser salva ou não. A pergunta é se as pessoas estão guardando o quarto mandamento. A salvação não depende de você guardar o sábado ou não, depende do seu relacionamento com Jesus. E depende da sua compreensão do que você tem que fazer na medida em que você se relaciona com Jesus. Tem um texto, que é um texto muito importante da palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, verso 14, eu gostaria de ler o texto, a íntegra, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou luas novas, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que a palavra de Deus deixa de forma bem clara aqui, é que o sábado é sombra das coisas que haveriam de vir. E quando falamos, quando foi citado o texto de Romanos 14, e se falou, ele está fora de uma interpretação, porque os dias ali, ou se fosse o dia da semana, ali a interpretação mais correta seria o sábado anual. É interessante que a maioria dos adventistas dizem que este sábado aqui, de Colossenses 2,16, é o sábado anual, as festas. Mas a expressão, esse sábado só pode ser semanal, porque a expressão dias de festas se refere às festas anuais, luas novas mensais e sábados semanais. Mas por que esse texto é negado dizendo que se refere ao sábado anual ou às festas? Porque se aceitar esse texto, o restante tem que ser negado, que o sábado ainda está em vigência hoje. Então por que Paulo fez? Olha, se eu fosse como Paulo mesmo diz lá em Atos 18, que fez de tudo, e ele pregou para os judeus. Paulo tinha um ministério que ele gostaria de ver toda a nação dele convertida. E ele fez isso. Olha, se eu fosse um judeu há 2000 anos atrás, e quisesse pegar o evangelho, ou explicar quem era o Messias, que esse era o ponto central da mensagem, dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, que dia da semana eu ia pregar para os judeus? Segunda, terça, quarta, domingo? Não. Ele frequentou a sinagoga exatamente num dia onde estavam ali se reunindo. Não, ele ia para a sinagoga até ser expulso dela. Exato. Que era a história então, dele. A questão é que ele ia lá aos sábados, não porque ele guardava sábado, mas porque ele pregava. Tá. Qualquer pessoa que lê Romanos capítulo 14 não vai entender que Paulo defendia a guarda do sábado. Como é que o irmão vê essa questão, se quiser comentar, e eu queria já migrar para o negócio lá de Atos 15. Na igreja primitiva, houve uma briga lá se os gentios, os pagãos que se convertiam ao cristianismo, podiam ser recebidos como irmãos, ou eles tinham que guardar os preceitos da lei, se tornarem judeus, para poderem ser considerados cristãos. E aí, Atos 15 relata a ata da reunião do primeiro concílio da igreja, onde são tomadas algumas decisões. E o sábado ficou de fora. Por quê? O sábado ficou de fora porque não era um dia a ser observado. E como já foi falado, em Atos nós vemos a preocupação de Paulo e outras pessoas observando, primeiro pela tradição judaica que alguns possuíam, por causa das mulheres. Paulo porque tinha uma intenção evangelística. Então, Atos 15 é um texto muito importante para analisarmos isso. Você não vê ali nenhum mandamento sobre o sábado. Eles não ordenaram isso, olha, guarde o sábado. Inclusive falando das coisas importantes naquela situação da igreja, na discussão entre a questão dos judaizantes, o comportamento que deveriam ter, os que eram gentios e agora eles estavam na igreja, vindo na igreja, o que eles deveriam fazer para obedecer a Deus? O que eles deveriam fazer agora para cumprir a vontade de Deus? E a decisão foi clara em Atos 15. Não falou-se de guardar sábado.